Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 121, módulo 4. O assunto: fórmula, calculando o resistor de entrada, representado por RE. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. No diagrama, podemos ver um resistor de entrada, representado por RE. Temos também, em paralelo, um diodo Zener, representado por DZ. Observe também no diagrama que temos uma fórmula para o cálculo do valor do resistor de entrada, o RE. Na fórmula, nós temos RE, que é o resistor de entrada, igual V, que é a tensão de entrada, menos VS, que é a tensão de saída, sob IS, que é a corrente de saída, mais IZ, que é a corrente do Zener. V é a tensão de entrada, VS, tensão de saída, RE, resistor de entrada, IS, corrente máxima, IZ é a corrente no diodo Zener. Vamos agora aplicar com detalhe essa fórmula para se calcular o resistor de entrada, o RE. VE é a tensão de entrada relativamente alta e não regulada, que pretendemos reduzir e regular. Nesse caso, a tensão de entrada, que é o VE, tem que ter um valor maior que a tensão Zener do diodo. VS é a tensão de saída, já abaixada e regulada pelo Zener. Como é muito grande a lista de tensão Zener disponível, torna-se fácil obter qualquer valor de valor prático que se necessita no momento. O RE é um resistor de entrada, limita principalmente a corrente sobre o Zener. O seu valor ôhmico é o objetivo desse cálculo, que veremos a seguir. IS é a corrente máxima de saída, a ser utilizada pela carga ou pelo bloco de circuito alimentado pelo arranjo Zener. É importante para o perfeito cálculo do resistor de entrada, isto é, o RE, o conhecimento dessa grandeza. IZ é a corrente no diodo Zener. Existem fórmulas precisa e relativamente complexa para determinar com precisão tal valor, tendo também como base o parâmetro fornecido pelos próprios fabricantes das tabelas. Na prática, costumamos atribuir para a corrente Zener, ou IZ, um valor de 10% em relação ao tamanho da corrente máxima de saída, o IS. Preste atenção. Na prática, costumamos atribuir para a corrente Zener, ou IZ, um valor de 10% em relação ao tamanho da corrente máxima de saída, o IS. Assim, se numa aplicação o cálculo da corrente máxima de saída, o IS, for equivalente a 50 mA, podemos assim atribuir na fórmula um valor de 5 mA para a corrente no diodo Zener. Chama a atenção dos nossos alunos para não esquecer de usar sempre a mesma escala de grandeza, ou seja, para obter o valor do resistor de entrada, o RE, terá como unidade o ohms. Agora, para obter o valor da tensão de entrada, o VE, e o valor de tensão de saída, o VS, terá como unidade o volts. E para obter o valor de corrente de saída, o IS, e da corrente do Zener, o IZ, terá como unidade o ampere. Vamos agora a um exemplo de cálculo. Preste atenção nesse exemplo. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama.
Observamos no diagrama esquemático uma fonte geral de alimentação com tensão de entrada, o VE, de 9 volts. E queremos, com isso, abaixar e regular para 3 volts a tensão de saída, que é o VS, para ser aplicada na alimentação de um bloco circuital que demandará uma corrente de saída, o IS, no máximo 20 mA. Como já existe um diodo Zener comercial de 3 volts, esse parâmetro torna-se fácil de obter na saída. Quando a corrente no diodo Zener, IZ, teremos então 10% de corrente de saída, ou seja, 2 mA. Preste atenção, aluno. De acordo com o diagrama esquemático, nós temos uma fonte geral de alimentação com tensão de entrada, o VE, de 9 volts. E queremos, com isso, abaixar e regular para 3 volts. A tensão de saída, no caso, o VS, para ser aplicado na alimentação de um bloco circuital, que demandará uma corrente de saída, o IS, de no máximo 20 mA. Como já existe um diodo Zener comercial para 3 volts, esse parâmetro torna-se fácil de obter na saída. Quanto à própria corrente do diodo Zener, o IZ, teremos então os 10% de corrente de saída, que equivale a 2 mA. Vamos agora aos cálculos, para achar o valor do resistor de entrada, o RE, utilizando esta fórmula. Vamos lá? RE igual VE menos VS, sob IS mais IZ. O que quer dizer isso aí? O RE é o resistor de entrada, igual VE, que é a tensão de entrada, menos VS, que é a tensão de saída, sob IS, que é a corrente de saída, mais IZ, que é a corrente do Zener. Continuando. RE igual 9 volts, que é a tensão de entrada, menos 3 volts, que é a tensão de saída. 9 menos 3, 6. Continuando. 0,02, que é a corrente de saída, mais 0,002, que é a corrente do Zener. 0,02 mais 0,002, nós temos como resultado 0,022. Continuando. RE igual 6 dividido por 0,022. Temos como resultado 272,27 ohms. O RE tem como valor 272,27 ohms. Comercialmente, nós não temos esse valor. Vamos utilizar o valor de 270 ohms, cujo valor é comercial, o mais próximo. Obtemos, assim, o valor ohmico do resistor de entrada, o RE, matematicamente, em 272,27 ohms, que torna-se fácil de arredondar para um valor comercial mais próximo, que é de 270 ohms. Observe que temos ainda que determinar a dissipação em watts, isto é, a potência, do próprio resistor de entrada, o RE, o que não apresenta a menor dificuldade. Basta com isso usar a fórmula que já aprendemos, a fórmula da potência. Vamos lá? P igual V vezes I. O que quer dizer isso aí? P é a potência, igual V é a tensão.
vezes I, que é a corrente. Então, nós temos potência é igual tensão multiplicado pela corrente. Continuando. P, potência de dissipação em watts. V é a tensão sobre o RE, que é o resistor de entrada. I é a corrente total em RE, o resistor de entrada. Temos então P igual 9 volts, que é a tensão de alimentação, mais 0,022, que equivale à soma do IS, que é a corrente de saída, com o IZ, que é a corrente do Zener. Fazendo então os cálculos, nós temos 9 vezes 0,022. Temos como resultado 0,198 watts. A potência, nesse caso, é de 0,198 watts. Um resistor para 1/4 de watts, que equivale a 0,25 watts, portanto, será maior do que o convencional, mas podemos assim utilizar. Falta agora determinar o último e o importante parâmetro, que é a potência do próprio diodo Zener. Potência do próprio diodo Zener. Com isso, vamos utilizar a mesma fórmula da potência. Observe. P igual V vezes I, onde P é a potência do Zener, em watts. V é a tensão de saída, o VS, ou a própria tensão do Zener. O I é a corrente do Zener. Temos então P igual 3 volts, que é a tensão do Zener, vezes 0,002. Observe que é a corrente do Zener. Nesse caso, 3 vezes 0,002, nós temos como resultado 0,006 watts. Então, a potência equivale a 0,006 watts. Um Zener para 400 watts, portanto, dará e sobrará. Observe, 400 miliwatts. Observe com atenção este outro diagrama ao lado. Preste atenção nesse outro diagrama. Até agora, deu para notar que enquanto os diodos comuns funcionam em série com circuito ou carga que deve usufruir do trabalho do componente, o diodo Zener são ligados num circuito em paralelo, com o intuito de regular a tensão aplicada. Preste atenção. Enquanto o diodo comum fica em série com o circuito ou carga que deve usufruir do trabalho do componente, os diodos Zener são ligados num circuito em paralelo, com o intuito de regular a tensão aplicada. Mas existe, porém, uma outra maneira de usar um diodo Zener, que é na função de bloquear a tensão. Isto é, enquanto a tensão de entrada, que é o VE, for inferior à tensão do diodo Zener, este diodo Zener irá agir como um diodo comum, bloqueando completamente a passagem de qualquer corrente na direção de saída. Agora, se a tensão de entrada, o V, tornar-se maior do que a tensão do diodo Zener, o VZ, essa tensão poderá vencer a barreira do diodo Zener, manifestando na tensão de saída, o VS.
Preste atenção, aluno. Se a tensão de entrada, o V, tornar-se maior do que a tensão do diodo Zener, o VZ, essa tensão poderá vencer a barreira do diodo Zener, manifestando-se na tensão de saída, o VS. Observe também, no diagrama esquemático, o símbolo VE maior VZ. Ou seja, a tensão de saída, que é o VS, será igual à tensão de entrada, o V, se esta for maior do que a tensão do Zener. Presta atenção que eu vou repetir. O símbolo VE maior VZ, ou seja, a tensão de saída, que é o VS, será igual à tensão de entrada, o VE, se esta for maior do que a tensão Zener. Esse circuito ele é bastante utilizado quando queremos inibir o funcionamento de determinado bloco circuital, até que a tensão aplicada ela chegue a um determinado nível. Observe agora, enquanto tal nível não for atingido, o circuito acoplado à saída do arranjo, ele não funcionará. Vamos agora observar com atenção este outro diagrama ao lado. Preste atenção nesse outro diagrama. Nesse diagrama esquemático, podemos ver a utilização prática do diodo Zener. Utilização prática do diodo Zener. Observe que a partir de sua habilidade de abaixar e regular a tensão, o diodo Zener, isto é, o DZ, juntamente com o resistor, o R, pode ser muito útil nos circuitos, que são dotados de mais de um bloco circuital, precisando assim de diferentes tensões de alimentação em cada bloco. Observe o diagrama. Observe novamente o diagrama. Observe que no diagrama esquemático, o primeiro bloco circuital trabalha com uma tensão de 9 VCC, isto é, 9 volts de corrente contínua. Agora, no segundo bloco, podemos ver no diagrama esquemático que a alimentação é de 6 VCC, isto é, 6 volts de corrente contínua, que nesse caso são abaixada e regulada com o auxílio do resistor e do diodo Zener. Com esse sistema, podemos dimensionar exatamente a tensão de alimentação para o último bloco e, com isso, economize uma segunda fonte. Observe. Nessa configuração, exemplo, o único requisito essencial é que a fonte original de energia seja capaz de cumprir a soma das correntes consumida pelos dois blocos circuitais e também pelo conjunto diodo Zener e resistor. Preste atenção, aluno. Nessa configuração exemplo, o único requisito essencial é que a fonte original de energia ela seja capaz de cumprir a soma das correntes consumida pelos dois blocos circuitais e também pelo conjunto diodo Zener e o próprio resistor. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.